Olá pessoal, eu sou o missionário Geraldo, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aí mais uma vez para compartilhar mais um vídeo com você. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você algumas lições muito importantes da parábola do bom samaritano. Lições preciosas, valiosas, que você pode aplicar na sua vida e vai lhe trazer bastante edificação espiritual. Então, vamos aqui estar meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus, ó. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, ele entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Então, vou ler só até aqui no 37, para a gente estar comentando sobre essa parábola. Bom, temos aqui uma parábola, dentre tantas parábolas que Jesus contou, e nessa parábola, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. A cidade de Jerusalém, ela ficava aproximadamente uns 30 quilômetros da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, Josué lançou uma maldição sobre essa cidade. Apesar dessa cidade ter sido amaldiçoada por Josué naqueles dias, nessa cidade morava aproximadamente cerca de 12 mil sacerdotes que serviam em Jerusalém no templo. Bom, esse homem, ele descia da estrada de Jerusalém para a cidade de Jericó. Essa cidade fazia era um elo de ligação. Bom, Flávio Josefo, um respeitado historiador, ele diz que pouco antes de Cristo contar essa parábola, Herodes havia dispensado aproximadamente 40 mil trabalhadores do templo. E muitos deles se tornaram ladrões nessa estrada. Essa estrada ela oferecia condições para eles se esconderem em curvas fechadas da estrada para os ajudarem em seus assaltos. E foi por essa estrada infestada de ladrões que esse homem da parábola passava. Bom, então ele passou, foi assaltado, despido, espancado e ele ficou quase morto à beira do caminho. Quando ele estava lá nessa situação, a Bíblia vai dizer que passou um sacerdote. O sacerdote ele era nada mais, nada menos que um líder religioso daquela época. Ele era instruído pela lei de Deus a amar até os animais. Olha o que diz em Êxodo capítulo 23, 4 ao 5. Para o sacerdote, se você vê um boi ou um jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Bom, tudo indica que ele havia terminado os seus compromissos religiosos lá no templo de Jerusalém. Mas infelizmente ele não parou para socorrer aquele homem. Talvez ele estivesse apressado para chegar em sua casa a fim de cuidar de seus outros interesses. Afinal de contas, ele já tinha cumprido as suas obrigações religiosas. Bom, então ele passou lá e foi embora. Depois veio um levita. O levita, ele era da mesma tribo, da mesma linhagem do sacerdote, mas de um dos ramos inferiores. Ele era um servo do templo e uma das suas funções estabelecida pela lei era, olha só, está em Números capítulo 1, 50 a 51. Ponham os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desamarrarão e quando for preciso acamparão ela de novo e eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Enfim, o levita ele trabalhava dentro do templo ao lado do sacerdote. Mas assim como o sacerdote ele passou direto e nada fez pelo samaritano, pelo aquele homem que foi espancado e estava lá quase morto à beira do caminho. Agora o que acontece? Depois do sacerdote do levita passou um samaritano.
Eu quero falar aqui um pouquinho do samaritano para você, talvez de repente você não está familiarizado com essas palavras, com esse grupo de pessoas. Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Mas em Israel, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo os costumes das nações dentre as quais eles tinham sido transportados. Depois de muito tempo, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Síria, muitos israelitas foram deportados para as outras partes do império assírio e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas em Samaria. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 23. Os judeus que restaram em Samaria se misturaram com os novos habitantes, então assim surgiram os samaritanos. Os samaritanos não eram puros em termos raciais, mas uma mistura de judeu e gentio. Por isso eles eram odiados pelos que tinham sangue puro judaico. Embora os dois grupos morassem próximos uns dos outros, não se consideravam e nem se tratavam como próximos no sentido moral da palavra. O samaritano acreditava que o local correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim, em Samaria, não no Templo de Jerusalém. Os judeus os desprezavam, os samaritanos, porque eles distorciam as escrituras. Então, tá aí dois grupos de pessoas. É interessante que nos dias de Jesus, eles ainda eram considerados impuros, mas Jesus pregou o evangelho para eles e muitos samaritanos creram em Jesus. Bom, agora eu quero aqui extrair algumas lições que nós podemos aprender com essa parábola. A primeira lição: coisas ruins acontecem. Assim como aconteceu essa tragédia com esse homem, ele foi assaltado, coisas ruins acontecem. Quando ele saiu de casa, ele pensou, pô, eu vou ali em Jericó, vou voltar, mas ele não imaginava que subitamente ele seria assaltado, despido, espancado e quase morto. Ele foi vítima de uma crueldade terrível. E a primeira lição nós temos aqui, coisas ruins acontecem com todos nós, inclusive até com as pessoas mais fiéis a Deus. Nesse exato momento tem pessoas passando por situações ruins, precisando até mesmo do apoio de um samaritano. Segunda lição, muitas pessoas vão fugir de você quando coisas ruins te acontecer. Quando o sacerdote viu, ele mudou de lado de estrada. Até os apóstolos, os 12, os apóstolos, o colégio, o famoso colégio apostólico, quando estava com Jesus, quando ele foi ser preso, a Bíblia diz que todos fugiram. E isso acontece, infelizmente, isso acontece. Muitas pessoas vão fugir de você quando coisas ruins te acontecer. Terceira lição, muitas pessoas vão apenas visualizar a sua situação. A Bíblia diz que o levita não apenas viu, ele olhou. E na Bíblia King James está escrito que ele observou. E isso acontece. Tem muitas pessoas que você está passando por uma situação difícil, uma situação ruim, elas vão até observar, vão ficar sabendo que fulano está nessa situação tão difícil, mas elas apenas vão observar. Nem sempre aquela pessoa que devia ser um bom samaritano para você não vai ser. Nem o sacerdote, nem o levita ajudou aquele homem, mas um samaritano, o inimigo. Às vezes, a nossa ajuda, ela vem de onde a gente menos espera. E às vezes, quem devia nos ajudar, não nos ajuda. Agora, eu fico aqui imaginando comigo. Imagina que aquele homem, quase morto, ele viu o sacerdote e viu o levita passando. Talvez ele pensava assim, graças a Deus chegou o socorro. Afinal de contas, o levita e o sacerdote são homens de Deus, são representantes de Deus na terra. E eles são ensinados a amar o próximo, eles pregam o amor ao próximo, então eles vão me ajudar. E infelizmente, isso não aconteceu. Olha só, lição 5. Muitas pessoas não vão te ajudar. Sabe por quê? Porque você às vezes não faz parte do seu círculo social. Tem pessoas que falam assim, eu não vou ajudar fulano porque não é da minha igreja. Eu não vou ajudar fulano porque ele não faz parte do meu círculo social. Infelizmente, às vezes, essas pessoas estão próximas de você, mas elas não vão te ajudar simplesmente porque você não faz parte do círculo social delas. Agora, outra coisa, nós não devemos confundir as coisas. Nem todo samaritano era bom assim. Porque se você ler Lucas capítulo 9, versículo 53, Jesus precisou de hospedar numa comunidade samaritana e eles não receberam Jesus
porque ele era judeu. Nem todo religioso ama o próximo, mas tem pessoas que não são religiosas e manifestam mais amor ao próximo do que aqueles que estão dentro das quatro paredes da igreja. Tem muitas pessoas que nem acreditam em Deus, fazendo atos de misericórdia, atos de bondade, que nós, na qualidade de cristão, deveríamos estar fazendo. Outra coisa, muitas pessoas estão ocupadas demais para ajudar o próximo. O samaritano, ele parou, ele interrompeu a sua viagem, e no versículo 35 está escrito que ele passou a noite com aquele homem que estava lá, machucado, que foi vítima de assalto na beira do caminho. Olha só, muitas pessoas vão até comover com essa situação. De repente você vai estar passando uma situação ruim, as pessoas vão ver, elas vão até comover. A Bíblia diz que o samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Muitas pessoas, ao ver uma pessoa necessitada, elas choram. Elas chegam até a dizer: rapaz, por que você não me falou que você estava passando por isso antes? E tem pessoas que, não, eu vou te ajudar, você vai sair dessa, pode contar comigo, amanhã eu vou fazer uma coisa, mas depois essa pessoa desaparece e não faz nada. O samaritano, ele fez os primeiros socorros, ele fez o papel do SAMU, chegou lá de imediato, pegou ele e fez os primeiros socorros. Ele renunciou ao seu próprio animal e foi a pé, porque ele desceu do seu cavalo e colocou aquele homem nele, sobre ele, e foi a pé conduzindo ele até o lugar onde havia socorro para aquele homem. Ele passou a primeira noite com ele, depois custeou todas as suas despesas. Olha que coisa incrível, que coisa interessante. E aí, uma coisa que a gente pode refletir aqui também. Se você está passando uma situação ruim e nenhum samaritano aparecer, Jesus é um samaritano fiel e ele não falha. Conclusão. Agora eu vou concluir. Muitas pessoas estão precisando de um samaritano nesse exato momento. Tem pessoas nesse momento passando por uma situação muito difícil, precisando de um samaritano. O mundo está clamando por samaritanos. Agora, olha só, muitas pessoas querem a ajuda de um bom samaritano, mas pouquíssimas pessoas querem ser um samaritano. Fica aí para sua meditação. Agora eu quero aqui, para concluir, citar as 3 filosofias que eu vi, achei muito interessante sobre essa parábola. A primeira filosofia é dos assaltantes. Os assaltantes diziam o seguinte: o que é seu vai ser meu, porque eu vou tomar. Está cheio de gente assim, sempre de olho no patrimônio de alguém. A filosofia dos religiosos: o que é meu, o que é seu. Cada um com as suas lutas. Você cuida dos seus problemas e eu cuido dos meus. Agora olha só a filosofia do samaritano: o que é meu pode ser seu, porque eu vou repartir. Essa é a postura da compaixão, da partilha, da solidariedade e do amor. E nós fomos chamados para viver assim. Com qual dessas 3 filosofias nós nos aproximamos? Temos da parte dos ladrões a antipatia, da parte dos religiosos a apatia, ou da parte do samaritano a empatia? Então fica aí essa mensagem para você meditar, para você refletir. Se você gostou dessa mensagem, dá um like aí, você vai estar ajudando a colaborar com o nosso canal aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações para você estar recebendo nossos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe.